Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pensadores, pensadoras, como estão vocês? Hoje nosso papo vai ser sobre uma sugestão que eu falei com vocês e que várias pessoas acharam legal o tema, que vai ser sobre como identificar o encerramento de ciclo. Como que você pode entender quando você está colocando tempo demais em alguma coisa e essa coisa não está te ajudando a crescer, se desenvolver, e aí o que acaba simplesmente consumindo tua energia, o teu tempo e tua vida. Então, se você está aí no emprego que você fala, putz, não é aquele negócio que eu queria. Se você está na empresa e você já está cansado, fala, putz, será que realmente esse é o caminho correto? Se você está aí numa carreira e você fala assim, caramba, será que eu ainda preciso focar nessa carreira? Isso que você precisa parar para avaliar e para pensar. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque eu gosto muito de ampulhetas. E eu quero fazer uma analogia com vocês hoje, com o que a gente vai fazer aqui de papo, com relação a essa ampulheta. Ó. A tua vida é isso aqui, ó. Toda vez que essa areia está caindo, a tua vida está passando. E quando ela chega aqui embaixo, ela já acabou. E tem muita gente que está pegando essa areia aqui e está simplesmente desperdiçando essa areia. Essa areia são as suas oportunidades, essa areia são as suas escolhas, essa areia são as pessoas que são importantes para você, essa areia são aquelas coisas que você deveria estar fazendo, mas você não faz. Essa areia são os nãos que você não está dizendo. Essa areia é o foco naquilo que realmente é importante. Essa areia é a vida de verdade. E o que você está fazendo, ó, é deixando a areia passar. Muitas vezes porque você não está simplesmente vivendo aquilo que deveria estar vivendo. Então, quando a gente fala de produtividade, quando eu falo para vocês sobre administração de tempo, de você olhar para isso, cara, tempo é a coisa mais importante da tua vida. Tempo é aquela coisa mais... aquela coisa que vai contornar qualquer coisa que você queira desenvolver. Tempo é a coisa mais fundamental de você crescer e desenvolver dentro da tua rotina, da tua vida. Mas você está fazendo isso aqui com o seu tempo. Ó. A tua ampulheta está aí, ligada, acelerada, e você não está saindo do lugar. Você está simplesmente deixando a vida passar. A pergunta é, até quando você vai deixar a vida passar? Está na hora de você talvez fazer o seguinte, ó, tentar reverter um pouquinho isso. Tentar mudar um pouco esse jogo. Começar a colocar essa areia de volta no lugar aqui. E Christian, você está querendo dizer que eu vou ter mais tempo se eu colocar mais areia na parte aqui de cima? É claro que não. Você não consegue aumentar o seu tempo. Mas você consegue aumentar a percepção de que você está vivendo melhor o seu tempo. E sabe como que você aumenta a percepção de que você está vivendo melhor o seu tempo? Fazendo coisas que realmente têm sentido para você. Então, nosso papo hoje é sobre isso. Como que você pode identificar aquelas coisas que você fala, putz, não está dando certo? E, aliás, vieram algumas perguntas em cima desse contexto, né? Falando o seguinte, por exemplo, quando não deu certo, o que eu faço? Quando alguma coisa não deu certo, o que eu posso fazer, né? E eu vou falar para você o que você pode fazer com relação a isso. Será que é talvez dar uma pausa? Será que é você pensar um novo recomeço? Será que é você procurar onde está errado, né? Então, parar para pensar sobre isso é tão importante, tão importante. Então, esse é o nosso papo de hoje. Vão entrando aí. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando, para quem está entrando. Então vamos lá, ó. Porque é isso aqui, ó. Quem está entrando aí, ó. Essa é a nossa analogia de hoje. A areia, ó, tá passando. E às vezes você olha para essa areia, você vê o quanto de oportunidade que você está perdendo, o quanto de vida que você está deixando de viver, o quanto de coisas que você não está fazendo que deveria estar fazendo, que você quer fazer. Então está na hora hoje de vocês reverem a ampulheta do tempo de vocês e seguirem num novo processo, seguirem numa nova mudança com relação a isso. Eu escolhi esse tema hoje porque hoje eu fui na igreja, como eu falei nos stories para você, e o cara lá tá falando sobre mudanças. Eu tô indo num lugar novo, na Life Bridge. Eu gosto de lá. Ele é um pastor mais jovem, bem mais moderninho, sabe? Um papinho bem mais interessante. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito bacana hoje. Ele perguntou assim, quantas pessoas aqui se mudaram aqui para nossa região nos últimos 2 anos? E sério, acho que uns 70% ali daquele auditório, que tinha até umas 1.500 pessoas, levantou a mão. Claro que aqui é um lugar que não é só brasileiro que vem, né? O mundo inteiro vem para cá. Tem muito de tudo aqui. Pensa num lugar que tem muito de tudo aqui. E ele falou assim, então, todos vocês passaram por uma mudança nos últimos 2 anos.
E ele falou o seguinte: o mundo está mudando tanto, as pessoas estão, sabe, a todo momento encerrando e recomeçando ciclos. Só que as pessoas muitas vezes não sabem quando que é o momento ideal realmente desse ciclo começar ou daquele ciclo estar terminando. E aí quando a gente pensa para a nossa vida, né, de você olhar o que você está fazendo, quantas pessoas estão só teimando naquelas coisas que não tem o menor sentido? Né? Quantas vezes você está aí num emprego que você não quer, num relacionamento que você não quer, numa empresa que você não quer, num trabalho que você não quer, numa carreira que você não quer. Olha, o Pedro está voltando para o Brasil. Pô, Pedro, manda boa viagem aí para você, para o Gabriel e para a Sara que estão voltando para o Brasil hoje aí. Poxa, você está vendo live ao vivo aí no avião? Tem que você tá indo de azul, né? Azul tem. Eu só vou de Latam. Eu gosto muito da Latam. Eu adoro a Latam, mas a Latam não tem internet. Por que eu gosto da Latam? Porque eu sou um cara que não gosta de mudar, cara. Eu não gosto de mudar. Eu gosto da Latam porque eu gosto da Latam já desde que, sei lá, eu gosto deles. E nunca me fizeram nenhum grande mal. Fizeram uns maus pequenininhos, então dá para perdoar eles. Então, vamos falar sobre isso hoje. Agora, a gente tem que falar o seguinte: como que eu identifico uma mudança de ciclo? Isso vai ser uma coisa interessante para vocês, porque dependendo do que você está vendo aí na tua vida agora, carreira, profissão, finanças, negócios, relacionamentos, seja lá o que for, eu vou trazer alguns pontos aqui que podem te ajudar a identificar que esse ciclo terminou, que esse ciclo já não é mais o momento que você precisa, né? Primeiro, mudança de interesses e prioridades. Olha só, isso estamos falando com relação a você, né? Então imagine o seguinte: você estava no emprego e de repente aquele emprego já não tem mais a ver com você. Aquele emprego, ele já não está mais te trazendo aquela realidade. Você não gosta mais daquilo. Você fala assim: caramba, eu não curto mais, né? Tá mudando o teu ciclo. Você fala assim: pô, eu não tenho mais interesse sobre essa atividade, sobre essa área que eu estava fazendo. Então essa é a primeira coisa, os teus interesses começam a mudar. Depois, você começa a descobrir que os seus valores já não começam a bater com aquelas coisas. Sabe quando você chega num momento e você fala assim: caramba, isso está me fazendo mal? Quantas pessoas estão aí num emprego, numa empresa, ou empreendendo mesmo, e aquilo tá te fazendo um mal gigantesco, sabe? Porque assim, problema vai ter, treta vai ter, isso é normal, a vida sem treta não é uma vida, é uma ilusão, né? A vida vai ter problemas, a vida vai ter desafios, a vida vai ter que... Você não consegue viver uma vida ileso. Não. Agora, o problema é quando você está vivendo uma vida onde você, cara, você já está ali naquele momento que os teus valores já não estão mais batendo com aquilo. Você fala assim: isso aqui está me incomodando num tal nível que já está te fazendo mal, espiritual, emocional, físico, mental, aquilo tá mexendo com você. E quando isso começa a mexer com você, é um sinal que você precisa encerrar de alguma forma esse ciclo, de encerrar de alguma forma esse processo que está acontecendo. Onde você para e fala assim: caramba, eu preciso ver sobre uma nova perspectiva isso. E aí entra uma coisa muito importante de vocês entenderem, que eu já vou falar já, que é a diferença entre escolhas e prioridades. As pessoas elas não entendem a diferença dessas duas palavras, elas usam erroneamente prioridade como tudo. Mas eu vou voltar nesse ponto aqui. O tema da live de hoje é como identificar o encerramento de ciclo e mudanças que você pode fazer dentro desse processo, que foi o que eu falei nos meus stories de hoje de manhã. Então quem chegar e perguntar, vocês vão falando isso. Boa noite, pensadores. Boa noite, pensadoras. O Rodrigo dando aí boa noite para vocês. Muito bem. Então, olha só. Outra coisa que faz você identificar que aquele ciclo já deu: sentimento de estagnação. Esse sentimento de estagnação é que você não está avançando. Para pensar comigo. Você foi lá, começou a empreender. Está dedicando um monte de energia, está dedicando um monte de, um gás absurdo para aquilo. Agora, tem que entender o seguinte: vamos entender a dedicação de energia, principalmente nessa área de negócios e de empresa. Às vezes, você pegou e você estava lá numa empresa, que é muito comum, você estava fazendo uma coisa. Aí você fala assim: nossa, isso aqui não está me dando dinheiro, isso aqui não está me dando dinheiro, eu preciso fazer outra coisa. Você vai lá e cria uma segunda coisa. Aí essa segunda coisa também não está te dando dinheiro, porque aí você começou a fazer o quê? Dividir a sua energia. Então você estava com uma energia só no negócio, agora você está com energia em 2 negócios. Daqui a pouco você cria um terceiro negócio. E aí quando você cria um terceiro negócio, ó, isso aqui aumenta o buraquinho que você está trocando aqui a energia. Ó. A tua vida, o buraquinho está pequenininho, mas aí você começa a largar mais. Por quê?
Porque você consome mais energia, você está dormindo menos, você está mais ansioso, você está mais preocupado, você está ali, aquela sensação de que, caramba, eu não estou saindo do lugar. E aí te dá uma sensação de que você estagnou. Aí a pergunta que eu te faço é, será que você estagnou? Ou será que você está colocando energia no lugar errado? Será que se você colocasse energia naquele lugar, que você fala assim, cara, se eu botar energia aqui, isso aqui vai crescer, vai desenvolver? Ou você está com tanto medo, às vezes, de tirar energia do primeiro lugar que você estava para focar nesse segundo lugar, que o que acaba acontecendo é que você não faz nenhum dos dois darem certo. Quantos e quantos... Eu tenho sócios que fazem isso. Ele está com a empresa A, ele abre a empresa B, depois ele abre a empresa C. E aí as três ficam meio que estagnadas. E aí quando você vai ver assim, por que as empresas não estão dando certo? Assim, você está botando energia nessa empresa? Não. Eu tenho empresas que eu não boto energia. Nenhuma, zero. E a empresa está estagnada. Aí fala assim, se eu botar energia, se eu tocar o bumbo todo dia, a empresa vai crescer? É claro que vai. Se eu pegar e tocar o bumbo todo dia, ficar lá com o time, criar ideias, falar com o cliente e tal, cara, o negócio vai acontecer. Energia desenvolve aquilo. Agora, se você está botando energia e a sensação, o teu sentimento é que estagnou, é porque talvez você já não está conseguindo mais dedicar energia total. Esse é outro ponto também. O que é energia total, né? Às vezes você vai lá, eu estou dando o exemplo de uma empresa, tá? Mas você pode associar isso com emprego, com carreira, com relacionamento, com qualquer coisa. Você está lá, você chega um determinado momento, você dedica 100% de energia para aquilo. 100%, 100%, 100%. Cara, você dedica a tua alma para aquele negócio, para aquela pessoa, para aquela carreira, para aquilo. E aí aquele negócio está estagnado. Aquele negócio não sai do lugar. Aquele negócio não vai nem para cima, nem para baixo, nem para lá, nem para outro. Estagnou, cara, você parou. Aí o que é natural de acontecer? Você começa a fazer o quê? A tirar um pouco do pé do acelerador. Você começa a tirar um pouquinho, mas você nem repara que você tirou um pouquinho o pé. E aí você começa a desacelerar. O que é desacelerar? Você começa a ler menos sobre aquele assunto, você começa a não ficar tantas horas na empresa, você começa a não falar tantas coisas que você falava antes, você começa a tirar um pouco do pé do acelerador, que você está começando a fazer o quê? Essa tua sensação de estagnação, ele vai te carregar para que você simplesmente não consiga botar mais energia total. E isso é um perigo gigantesco, sabe por quê? Porque muitas pessoas não entendem que estão nessa fase e aí elas começam a ter uma subperformance. Então ela acha o seguinte, quantas pessoas estão assim? Ela não bota mais energia máxima e ela acha que a energia que ela está colocando é a energia máxima. E aí o que acaba acontecendo é assim, caramba, eu não consigo cumprir, não consigo crescer, minha empresa não consegue sair do lugar, porque você não está conseguindo entender que a tua energia não está no nível máximo, você está ali 60%, 70% do gás que você podia dar. E o pior, você não sabe isso nem de forma consciente às vezes. Você fala assim, cara, eu podia dar mais energia, claro que você podia, mas você não coloca. Então você começa a tirar planos daquele negócio, você começa a tirar aquela visão que você tinha lá na frente, ela não é tão clara, você começa a achar tudo meio chato, você começa a ficar mais impaciente, você começa a ficar mal com você. E quando você pega e você começa a ficar mal com você fala, putz, o que fazer com relação a isso, né? Porque aí acontece um outro processo nesse negócio da estagnação. Que leva para um outro terceiro ponto aí, que é uma identificação de um fim do ciclo, que é a redução do seu entusiasmo. Gente, entusiasmo é a coisa mais importante de você ter. Se você levanta de manhã e você não está entusiasmado pelo seu dia, cara, você está lascado. Você está lascado. Porque você tem que estar entusiasmado, cara. Você tem que levantar e falar, top, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque tem que te dar um tesãozinho. O que eu falei antes, em outras lives, é super válido para isso. O tesão gera disciplina e não é o contrário, tá ok? Aquela máxima que fala assim, a disciplina, você precisa de disciplina quando você não tem motivação, isso é bullshit, tá? Você precisa ter motivação para você poder ter a disciplina. Se você não tem motivação, você está em depressão, você automaticamente não tem disciplina porcaria nenhuma. Então, olha só, você precisa ter esse entusiasmo, né? Esse Deus dentro de você que vai te dar aquela chama, aquela energia. Agora, quando essa coisa que você tem não está conseguindo progredir, porque a estagnação está grande, você perde o entusiasmo. E perdendo esse entusiasmo, o teu olho não brilha mais. A tua vontade de querer aprender sobre aquilo não acontece mais. Então, quando você vê tudo isso, o que você faz? Você fala, caramba, eu não tenho entusiasmo, o entusiasmo porque eu estou estagnado, e aí sabe o que começa a acontecer? Relações tóxicas dentro do ambiente de trabalho. Vocês com certeza vivem aqui ambientes que são assim.
Porque o negócio está estagnado, o negócio não tem entusiasmo. Então você está o quê? Irritado, você está nervoso, você está ansioso, você está de uma série de outras de formas que você simplesmente não consegue mais. Que você já chega chutando os outros. Você já chega naquele encalço dizendo o seguinte, que porcaria, você é ruim, não sei o quê. E aí você já chega brigando, a relação vira tóxica. Às vezes você nem é um cara tóxico, nem a pessoa é uma pessoa tóxica, mas aí a relação com você, com seu chefe, você com seus subordinados, você com seus pares, começa a ficar tão agressiva, né? Fica tão nociva, porque essas outras coisas acabaram se desenvolvendo e acabaram crescendo. Então, você precisa falar, putz, o que eu faço com relação a isso, né? E depois, outra coisa também que é outra sensação muito clássica de que um ciclo está terminando. Você começa a fazer o quê? Repetição de padrões. Você faz as mesmas coisas. E posso te dizer, repetição de padrão, cara, é difícil. Porque quando você repete certos padrões que não estão funcionando direito, putz, você fala, caramba, por que eu fiz isso de novo? E aí você gera uma culpa interna e uma cobrança interna também. E esses padrões, sem você perceber, você fala assim, caramba, eu estou repetindo esse padrão por quê? Porque o ciclo já terminou, mas você não está com aquele gás de estar fazendo aquilo que você precisa fazer. E aí você fala, putz a vida, né? Por que eu fiz isso de novo? Por que eu caí de novo nesse erro? Por que eu estou nesse padrão novamente? Por que eu não estou conseguindo fazer o que eu precisava fazer? Por que eu estou comendo de novo, feito como se o mundo fosse acabar ao invés de comer de uma forma mais nutritiva, né? Porque você está repetindo um padrão. Porque aquele ciclo está terminando com relação a isso. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo isso em coisas completamente diferentes na vida, né? O que eu estou falando aqui, ele vai se adaptar para o teu trabalho, para tuas finanças, para os teus relacionamentos, para tua carreira, para a tua empresa, para um monte de coisa. E eu sei que vários de vocês têm uma identificação, porque estão vivendo isso nesse momento, né? Você está falando assim, caramba, eu sei que isso pega para mim. E como que eu mudo esse jogo, né? Como que eu posso mudar de um padrão diferente? E aí, mais algumas coisas sobre essa diminuição esse encerramento de ciclo, os sinais clássicos de encerramento de ciclo. Primeiro, aparecimento de novas oportunidades. Olha que interessante. Aquela pessoa que está super focada no negócio, aquela pessoa que está extremamente ali, eu estou super focado, por exemplo, nos meus negócios hoje. Então, acho que tem uns 3 meses aí, a 6 meses, se bobear, que eu não estou olhando para nenhum outro negócio de investimento. As pessoas me mandam, outro dia um conhecido mandou uma mensagem, falou assim, Christian, tem um cara que fez negócio com criptomoeda, com blockchain, para mercado imobiliário, tá um negócio que me interessa. Ele falou, podemos marcar uma reunião? Eu falei para ele, cara, não consigo ver isto nesse momento. Não consigo. Estou tão focado nisso aqui que eu não consigo fazer outra coisa, que eu não consigo dispersar minha energia em mais nada. Agora, uma das provas do encerramento de ciclo é que você começa a ver oportunidades e você vai se focar naquelas oportunidades, porque o teu ciclo ali já está encerrando, já está terminando, e o que acaba acontecendo é que você fala assim, tá, deixa eu ver essa oportunidade aqui que está aparecendo, deixa eu ver aquela outra oportunidade ali que está aparecendo. Então isso é um padrão de encerramento de ciclo, que pode estar nesse momento aí na tua vida. É aquela coisa, você tá bem, se você estiver bem no teu emprego, se eu for lá e tentar te roubar, para você vir trabalhar em alguma empresa minha, você vai falar para mim, cara, eu não quero. No futuro talvez, mas agora eu não consigo, tal. Pô, eu vou te dizer, eu já tentei roubar algumas pessoas. E eu acho um tesão quando o cara fala isso para mim, sabia? Porque eu tenho a certeza do seguinte, que ele tá tão focado, tá com tanta energia, tá com tanta paixão e motivação pelo trabalho dele, que ele não quer outras oportunidades. Agora, quando a pessoa quer outras oportunidades, isso é um padrão clássico de encerramento de ciclo. Olha quanta coisa é encerramento de ciclo, gente. Olha quanta coisa é encerramento de ciclo. E, obviamente, tem aquelas coisas que são feeling, né? Sonhos e sinais, cara. Já parou pra pensar que às vezes você fica... tem um sinal, tem gente que vê hora repetida. Tem um conhecido que ele vê hora repetida em tudo. E aí toda hora aparecem umas horas repetidas para ele. E todas essas horas que ele aparece repetidas têm algum significado. Quando ele vai buscar lá no Google, sempre aparece alguma coisa. E, cara, parece que os números falam com ele, sabe? Mas às vezes não é o suficiente. Não é. Agora, pode ser uma conclusão natural também. Já parou para pensar que poderia ser, você chega no encerramento de ciclo porque, cara, aquele ciclo acabou. Você, por exemplo, quer ver uma coisa que para o adolescente é pesado? Quando você
chega naquele momento onde você terminou o ensino médio. Cara, o término do ensino médio é um encerramento de ciclo pesadíssimo. Porque você fala assim, caramba, todos os meus amigos que eu conheço, que eu sabia o que eles queriam, que a gente se conhece há anos. Às vezes você conhece aquela galera desde o maternal, cara. E você vem acompanhando ali, ó, durante 12 anos, 15 anos, você tem ali uma família dentro da tua escola. E de repente aquele adolescente vai ter que ir para uma faculdade com pessoas que ele não tem a menor ideia. Aqueles amigos que ele tinha lá vão começar a ter interesses completamente divergentes, cada um em um lugar. É um encerramento de ciclo natural, uma conclusão natural, mas super pesada com relação a isso, super pesada, porque é duro, não é fácil de fazer. Aí você assim, Christian, então como que eu começo a mudar esse jogo, né? Como que eu faço para reverter um pouco esse processo? Primeira coisa é o seguinte, você já parou para entender a diferença entre escolhas e prioridades? Cara, Peraí. Tá, só avisando aqui o meu pessoal. Já parou para pensar sobre a diferença dessas duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes, mas completamente diferentes? Escolhas e prioridades? As pessoas vivem falando o seguinte, isso não é prioridade na minha vida. Você precisa definir suas prioridades. Vocês ouvem isso, né? Então deixa eu te falar a diferença entre escolhas e prioridades e você vai entender que as pessoas usam prioridade de um jeito muito errado. Priorizar é o ato de você dar uma sequência numérica, sequencial daquilo que vai ser feito ao longo do seu dia. É isso quando a gente fala de priorizar em produtividade, isso é priorizar, tá? Escolher é definir o que você vai fazer dentro daquele dia, daquela semana, que posteriormente vai ser priorizado. Você consegue entender a diferença? As pessoas falam de prioridades juntando as duas coisas. E antes de você priorizar qualquer coisa, você tem que ter uma escolha. E essa escolha, ela é o que define aquilo que realmente deve ser feito, aquilo que realmente é importante, aquilo que faz sentido para você. Se você não é capaz de entender a diferença entre prioridade e escolhas, tudo para você é prioridade. E aí você coloca tudo lá dentro daquele contexto, e aí sabe o que acontece quando você põe tudo dentro daquele contexto? Você se confunde. Você fala, nossa, eu preciso fazer tudo. Olha só que coisa louca, gente. Você precisa fazer tudo, olha só, você precisa fazer tudo porque você não entendeu a diferença entre escolhas e prioridades. E, cara, isso é um negócio que essa ficha caiu recente. Posso te dizer que não foi... Eu não coloquei isso num livro meu, mas eu coloquei agora, fiz um vídeo sobre isso, porque outro dia um sócio meu falou isso para mim, ele falou assim, Christian, eu tô cheio de prioridades, cara, não sei nem o que priorizar. E posso te dizer, o que ele tá falando ali, ele não tem escolhas. Eu falei para ele, o problema não é que você não sabe priorizar, o problema é que você não sabe escolher. E aí eu falei, olha só, as pessoas não sabem a diferença entre priorizar e escolher. O que é escolher? Escolher vem antes de priorizar. É você ser capaz de dizer o seguinte, ok, o meu ciclo terminou, o meu ciclo está encerrando, o meu ciclo já se foi. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso, o que eu quero fazer? Primeira pergunta é o que é importante de verdade para você? O que faz sentido na tua vida? O que faz sentido? E aí, ó, a live já vai terminar. E aí, quando você entende aquilo que faz sentido e você começa, a partir dessas coisas que fazem sentido para você, escolher as coisas que estão conectadas com esse sentido, você começa a ter clareza. E é uma das perguntas que me mandaram, inclusive, hoje. Hoje não veio muita pergunta porque eu publiquei há um tempinho atrás. Então, olha só, quando você começa a pensar nesse contexto de que, cara, isso é o que eu quero, isso faz sentido para mim. A partir do momento que eu escolho o macro assunto, esse é o meu assunto principal. Porque outro erro também é você achar o seguinte, que você tem que escolher alguma coisa para a tua vida inteira. Não dá para escolher nada para a tua vida inteira. Às vezes você tem a percepção de tempo, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que quando você começa a pensar sobre o que é importante, você já pensa na vida inteira. E pensar na vida inteira é outro erro, cara. Pensar na vida inteira é outro erro completamente total. Então, você não tem que parar pensar na vida inteira. Tem que pensar o seguinte, o que eu quero para os meus próximos 30 dias? O que eu quero para os meus próximos 60 dias? Pensar menos, em menos tempo, é pensar de uma forma mais ampla. Bem, olha só, você vai lá e você começou a pensar sobre isso que você quer começar a escolher. Primeiro passo, autorreflexão.
eu tenho que ser um pensador racional. O que, que é isso? Eu tenho que começar a pensar o seguinte, cara, perguntaram, Christian, podcast você tem? Tem um podcast, mas eu não atualizo ele tem um tempo. Eu tenho um podcast que é o Nerd Produtivo e tem outro podcast que é o Mais Tempo, que é bem antigo. No Brasil, o pessoal está muito acostumado com podcast de entrevista, né, onde você tem 2 ou 3 pessoas entrevistando. Mas, na verdade, você sabe que o podcast mesmo, ele começou aqui nos Estados Unidos, era um cara só falando, né? E como eu gosto de fazer podcast. Mas aí o pessoal está tão acostumado de ver pessoas falando, que outro dia um cara me mandou uma mensagem, assim, cara, não é muito egocentrismo você fazer um podcast só você? Aí eu falei, não, isso daí é um padrão que já existe, né? As pessoas são engraçadas, eles veem uma coisa e acham que aquilo é um padrão. Mas enfim, eu tenho meus podcasts sim, depois você dá uma procurada lá. Então olha só, essa autoavaliação é muito importante. Você parar para pensar o seguinte, ok, o que eu quero? Segunda coisa, você olhar para a tua prioridade, você olhar para prioridades mentais e emocionais. O que é isso? Você está bem emocionalmente e você está bem mentalmente com isso que você está escolhendo aqui em cima? Porque às vezes você está fazendo uma escolha, mas você emocionalmente, aquela escolha ela vai te apertar, ela vai te cutucar, ela não vai conseguir te desenvolver. Ou às vezes aquela escolha, ela mentalmente, ela é muito consumidora de coisas. Tem um livro que é o... Caramba, esqueci o nome do livro. Willpower. No livro Willpower, o autor, ele fala de uma pesquisa que hoje já se sabe que essa pesquisa já é fake, não é que é fake, né? Ela tem novas percepções sobre a mesma pesquisa, que fala o seguinte, que a gente tem um limite de decisões que a gente toma. Então, toda vez que a gente vai lá e a gente começa a pensar em muitas coisas, a nossa energia é sugada e aí a gente chega num ápice que a gente não consegue mais tomar decisões e toma decisões super erradas. Então, quando você tem que escolher muita coisa, cara, isso te suga. E vou dizer uma coisa pessoal, né? Como eu estou de mudança de casa, estou criando uma casa do zero, né? Totalmente do zero, do garfo, do capacho aos móveis. É muita coisinha para escolher. Então, às vezes você vai na loja e você fala assim, eu preciso de copo. Eu preciso de um escorredor de macarrão. Cara, sério, só de entrar na loja e você ficar vendo todas essas opções que tem, tomando decisão, preciso, não preciso, levo, não levo. Cara, dá 2, 3 horas, você tá sugado, esgotado, você tá ali e você fala, caramba. Sério, eu fico pensando na designer, por exemplo, que faz um projeto e o quanto que isso não consome energia e cérebro dessa pessoa. Porque sim, de acordo com o Willpower, a gente tem um certo estoque de energia para essas decisões que a gente vai tomando. E conforme a gente vai tomando essas decisões, essa energia ela vai se exaurindo. E aí você vai ficando com menos estoque de energia para você poder tomar decisões, fazer as coisas que você precisa fazer. E isso é, obviamente, extremamente complicado quando você faz isso. Então, quando você faz qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de tomada de decisões, isso aí começa a te pegar e começa a realmente ficar ali na tua cabeça. Então o que você tem que fazer? Hoje, o que a ciência já sabe é que a nossa tomada de decisões, nossa capacidade de escolha, ela é renovável com algumas coisas que você pode fazer. Então tem alguns estudos muito interessantes saindo mostrando assim, o que eu posso fazer para renovar a minha energia? Né? Ou seja, essa minha capacidade mental de novamente tomar cognição, de ter cognição. Porque quando você está lá, começou, decisão, faz isso, faz aquilo outro, dá umas 2 da tarde, 3 da tarde, você está ali, com sono, morrendo e tal. Por quê? Você está sugando isso. Então, o que os novos estudos mostram é o seguinte, primeiro, você retroalimentar o seu nível de glicose, gerando ATP, vai fazer com que você melhore aí os teus níveis de energia para sua cognição. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai lá, se alimenta bem, uma proteína, frutas, carboidratos positivos aí de absorção rápida, eles vão te ajudar, de absorção não rápida, né? Aqueles que, de batata doce e tal. Eles vão te ajudar a você recuperar esse teu nível de energia. Primeiro ponto. Segundo ponto, já se sabe que o esporte, em curtos períodos, não dá pra fazer uma academia de 1 hora nesse caso, seria de 15 a 20 minutos, pode te ajudar também. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu tive um dia pesado, eu vou andando de skate, ou jogo tênis, por exemplo, qualquer outra coisa que eu faça ali naquele dia, nesse finalzinho, dá uma recuperada tão legal assim de cognição, sabe? Dá um upzinho, muito legal. Outra coisa,
com relação esse novo aumento da tua energia cerebral. Você pode também se hidratar. Hidratação é fundamental para isso. Se hidratar e power naps. Aquela soneca de 15, 20 minutos que te dá uma recuperada muito positiva. Então isso é muito legal de você fazer. Outra coisa, então estamos falando de o que você vai fazer. Avaliação, né? Definir se, pensar sobre essas coisas se não vão, essas escolhas que você vai fazer se não vão te sugar emocional e mentalmente. Mas tem mais coisas que você deveria estar fazendo. Primeiro, corte, queime as pontes. Queime as pontes com o seu passado. O que eu quero dizer com isso? Olha só, você está no emprego A e você está querendo ir para o emprego B. E aí você faz assim, vou fazer meio período no A, meio período no B. Aí sabe o que acontece? Você está tão sugado que você não consegue fazer nenhum dos dois muito bem. Então o que você faz? Corta. Às vezes você vai ter que dar um ato de fé, arriscar. Então o que você vai ter que fazer? Emprego A, eu não vou mais poder ficar aqui. Eu preciso sair para poder me desenvolver e fazer outras coisas. E vai para o emprego B. Corta isso. Corte pessoas tóxicas. Corte projetos que não vão te levar a nada. Faça um detox dentro do teu dia a dia, dentro das coisas que você precisa de verdade, tá? Faça um detox com relação a isso. Então, fundamental você fazer. E aí, ao invés de você ficar focado nessas pessoas negativas ou nessas coisas que vão te consumir, se cerca de coisas positivas. Se cerca de pessoas que vão te alimentar, que vão fazer com que a sua alma esteja dosada de coisas positivas, com coisas legais, com coisas que você gosta, sabe? Então, quando você se cerca dessas pessoas mais positivas e dessas novas estratégias, vai ajudar pra caramba você. Outra coisa, aceite os seus pontos fracos, as suas falhas. É incrível como as pessoas elas têm uma incapacidade de comunicar os seus pontos fracos, ou elas engolem a seco coisas que elas não aceitavam mais, mas que elas continuam deixando passar. E aí, isso daí estava no outro ciclo, e quando entra no novo ciclo, ela continua com aquele mesmo padrão de comportamento. Então, olha só, se um dos padrões de você quebrar um ciclo antigo, de você entender que o ciclo já está terminando, é você entender que a repetição de certos padrões errados é uma forma de você enxergar que o ciclo está terminando, significa que você criar um novo padrão de comportamento é um padrão de recomeço daquele teu novo ciclo. Então, às vezes, você vai ter que pensar mesmo nesse ciclo de uma forma, desse novo padrão de comportamento, de uma forma contextual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes quando você vai na cama, fala assim, caramba, olha, na minha antiga rotina, eu acordava às 7h30 da manhã, eu não tomava café, já ia trabalhar direto, já fazia aquilo outro, chegava no emprego, já via meus e-mails e tudo mais, beleza. O que você faz de diferente? Você começa a mudar esse seu contexto. Assim, não, agora eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou começar a ler livros que vão me ajudar a me evoluir, vão começar a me desenvolver, coisas que vão começar a ter clareza dentro da minha vida. Depois eu vou, vou planejar aí a minha semana, depois vou priorizar os meus dias e assim por diante. Ou seja, você de uma forma real, de uma forma visual, você começa a criar esses planos na sua cabeça. E assim, eu sou um cara que eu defendo isso, criação de planos. A pior coisa na minha vida é não ter planos. A pior coisa na minha vida é a incapacidade de definir os próximos passos de alguma coisa. De ter a empresa e falar assim, caramba, o que a gente vai fazer de projeto? E não saber, ou de não ter condição de fazer aquilo que estava ali previamente estipulado, planejado ou desenvolvido. Cara, isso é muito triste. E tem pessoas que falam assim, não, deixa a vida me levar, a vida vai levando, Zeca Pagodinho, caramba 4. Eu quero morrer quando eu ouço um negócio desse. Sério. Sabe por quê? Gente, você é o senhor da sua vida. Então, se você não fizer nada pelas coisas que você quer de verdade, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ficar ali simplesmente vagando na sorte de alguma coisa acontecer daquilo que você quer. E sabe o que vai acontecer que você quer? Nada. Infelizmente, a vida ela não funciona exatamente do jeito que a gente quer se a gente não for lá e colocar isso à prova. Cristian, então você está querendo tirar o poder de Deus com relação ao que ele pode fazer, o que ele pode decidir, o que ele pode... Claro que não, eu não estou querendo tirar o poder de Deus, muito pelo contrário. Mas você deixar tudo na mão de Deus, Deus está cheio de coisa para fazer. Às vezes vale a pena você olhar e criar coisas diferentes também para você se mexer, né? Para você ir lá e fazer coisas completamente distintas dentro da tua rotina. Então, isso é outra coisa. Você criar planos e entrar em ação, fundamental.
E aí o outro trequinho também que putz, ajuda pra caramba, celebrar pequenas vitórias. Cara, celebrar pequenas vitórias. Quando você celebra as pequenas vitórias, você fala assim, pô, isso daqui tá fazendo um sentido tão legal pra minha vida, isso aqui tá fazendo um sentido tão top da minha vida, que eu começo a curtir, eu começo a gostar do pouco, do pequeno, começo a curtir das coisas que são legais. Então assim, quando você começa a olhar para isso e você fala assim, puxa vida, obrigado por esse tipo de coisa, valeu por esse negócio, cara, você tá mudando o teu jogo de um jeito gigantesco. Então, esse é outro ponto fundamental. Outra, estabeleça limites para você. O que eu quero dizer, isso, na vida tudo tem que ter limite. De trabalho, ó, acabou o tempo. O nosso trabalho, ele é infinito, mas o teu tempo é finito. Então, aprender a finitar o seu tempo, como eu gosto de dizer, é fundamental. Isso significa que você tem que dar um limite para as coisas. Olha, o meu limite de trabalho é 8 horas por dia, 9 horas por dia. Eu vou até no máximo às 7 da noite aqui, não vou passar disso. Se você não tiver limites para você, se você não tiver esses limites para qualquer coisa, o que acaba acontecendo é que quando você vê, você está cada dia de um jeito, cada dia de uma forma. E aí essa falta de limites que você tem, ela é muito prejudicial dentro da sua rotina, muito prejudicial dentro da sua vida. Então você parar para entender que essa rotina que você está fazendo, às vezes não está te ajudando, está simplesmente só, sabe, ali te consumindo, te elaborando, te fazendo coisas que você fala, caramba, isso não está sendo positivo para mim, cara, isso muda completamente o teu jogo. Isso muda completamente o jogo que você está jogando, e você fala, uau, isso realmente é outro jogo, porque você mudou os limites que você deu para você com relação a isso. E tenha persistência, sempre. Um novo ciclo, quando você começa alguma coisa, quando você começa alguma coisa que você fala, putz, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui é legal, eu quero esse negócio, nada vai ser do dia para a noite. Nada. As coisas vão demorar para acontecer. E quando as coisas demoram para acontecer, quando você fala assim, caramba, isso daqui é fundamental de acontecer na minha vida, você vai precisar de um pouco de tempo para as coisas acontecerem. Você vai precisar, não vai ter jeito, você vai precisar de um pouco de tempo. Então quando você começa a entender que você precisa dar tempo ao tempo para as coisas se desenvolverem, tira um pouco da tua pressa da sociedade, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo tem um tempo. Não dá para você deixar aquilo para, vou deixar essa empresa 3 anos para ver se dá certo. Não, esquece. Esquece. Lembra que eu falei de estagnação, que é uma das formas de você ver que o ciclo está terminando? Cara, o ciclo estagnou. O que você tem que fazer? Observar. Eu não estou saindo do lugar, a coisa não está indo, está indo. Talvez seja o momento de você quebrar aquele ciclo, aquela rotina. E às vezes dói fazer isso. Eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de você fazer, quebrar esse ciclo antigo para começar esse ciclo novo. Mas no momento que você faz, o poder pessoal que aquilo te traz, a forma de você desenvolver aquilo é muito legal. Então pensem nisso, pensadores. Ciclos se encerram, seja lá o que for, na sua carreira, na sua vida, financeiramente. Agora, novos ciclos precisam começar. Isso depende de você dar o pontapé inicial. Depende de você escolher alguma coisa que você queira. Depende de você criar um plano de ação. Depende de você persistir naquele negócio e não sair do lugar com relação àquilo. Depende de você botar a tua energia máxima com relação àquilo. Depende de você entender que se você está numa subperformance, olha para a tua energia e diz o seguinte, cara, o que eu posso fazer com relação à minha energia? O que eu posso fazer com relação a eu aumentar a minha capacidade cerebral para fazer isso desenvolver? Então, entender sobre esses aspectos, cara, muda completamente o teu jogo. Mas muda demais o seu jogo, mas demais da conta. Então, vocês precisam rever os seus ciclos. Se você não rever esses teus ciclos, cara, você não sai do lugar. Cristian, eu preciso fazer mais dinheiro. Eu preciso de um ciclo que eu faça mais dinheiro. Escolha coisas que vão te ajudar a ter mais dinheiro. A gente está no mundo hoje digital, não é o objetivo dessa live, mas a gente está no objetivo digital, que a gente pode hoje estar fazendo dinheiro enquanto dorme. Eu falei isso para o meu grupo de empresários e falo para vocês aqui. Se você está num negócio que você não ganha dinheiro enquanto você dorme, cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar para você. Você precisa ganhar dinheiro enquanto você está dormindo. Cristian, mas como que é isso, ganhar dinheiro enquanto eu estou dormindo? Digital. Se você tem um e-commercezinho, você já está ganhando dinheiro quando você está dormindo. Quando você dorme, alguém vai lá e pode comprar alguma coisa sua. Entende? Se você tem qualquer coisa que esteja na internet, você já pode mudar o teu jogo do que você está fazendo.
Então assim, pensa nisso, pensa nesses ciclos, tá? Não deixa nada de... Ah, que legal. Meu amigo Everton Gonzaga. Pô, você é top, cara. Você é top. Eu lembro de uma reunião que a gente teve no aeroporto, inclusive de Congonhas, lembra? A gente comentando um pouquinho sobre isso. O que eu acho das pessoas, e o que eu acho que você deveria estar olhando com relação a esses teus ciclos, é que não espera. A vida é curta demais. A tua areia, ó, ela tá, todo momento tá... Eu comecei mostrando a ampulheta e mostro de novo para vocês, ó. A areinha tá aqui, ó, acabando. Uma hora essa areia acaba. E a pergunta é, você vai deixar a vida escapulir pelos seus dedos? Você vai deixar a tua vida escapulir e ela vai chegar aqui, ó, e aí não vai ter mais como você mudar essa ampulheta? Então você precisa entender o game da areia. Você precisa entender que às vezes você está aqui, ó, e esse trequinho aqui, que é o seu dia, às vezes você ampliou ele e está caindo mais areia. Sabe por que está caindo mais areia? Porque você está precisando de mais energia para fazer a coisa acontecer e não deveria estar gostando de toda essa energia que você precisa. Enfim, pensadores, espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre ciclos. Teve a ver com o que eu ouvi hoje. Espero que ajude vocês de alguma forma. Gente, que a semana de vocês seja extremamente abençoada, que vocês tenham um novo ciclo nessa semana, que vocês rompam ciclos que não estão bons para vocês e que vocês consigam desenvolver luz dentro da rotina de vocês. Que a força esteja com vocês. Tchau, gente. Até mais.